Voltamos. Hoje eu estava pensando a respeito de sonhos. Eu sou um cara que sonho muito, crio muita expectativa para as coisas, coisas bobas, coisas simples da vida, do dia, me trazem muita felicidade, assim, sabe? E eu percebi que há alguns anos atrás eu deixava de viver certos sonhos porque eu não conseguia enxergar que aquela coisa do meu cotidiano, do meu ordinário, era a realização de um sonho, era um sonho que eu estava realizando. Era muitas das vezes respostas de orações em madrugadas, respostas de lágrimas, respostas de joelho, mas eu estava tão impressionado, estava tão focado assim nas coisas grandes que não conseguia ver a movimentação de Deus nas coisas pequenas, né? Eu tive um líder, o Natan, que uma vez ele falou comigo, né? Valorize os pequenos começos. Ele falou isso em um contexto onde tinha um grupo, um clube do livro na igreja. Aí tinha mais ou menos umas 2 pessoas junto comigo e tudo mais, então, e ele falava assim, cara, valoriza os pequenos começos e tal. E depois esse clube do livro foi um marco na minha vida, foi um presente, o Senhor me deu amigos ali que me ensinaram muitas coisas e eu tive a honra de, de viver aquilo com eles, sabe? Então, muitas das vezes a gente deixa de viver os nossos sonhos ou de começar a viver os nossos sonhos porque a gente ainda tá triste demais, porque não chegou no auge, sabe? Às vezes você deixa de viver os seus sonhos porque você está preso em outras coisas ligadas ao seu sonho. Então, por exemplo, se você tem um sonho de casar, amém, glória a Deus. Você tem sonho de ter muitos filhos, mas você sempre se frustrou em relacionamentos. E agora você conhece uma pessoa que é muito interessante, muito de Deus, tem que ser de Deus. Muito de Deus, uma mulher incrível, um cara incrível que tá ali trabalhando, que tá junto com você, mas você tá tão preso aos seus relacionamentos antigos que você não consegue contemplar ou perceber que aquela pessoa que tá com você ali agora já é resposta de oração. Talvez não seja aquele cara, aquela mulher não é mãe ainda, ela tá namorando com você, ela não é dona do lar, ela não é a mulher que está edificando o lar, mas você não consegue, você fica sempre olhando para outras pessoas, sabe? Você olha para aquela que é mais velha, para aquela que é bem sucedida em uma área, você olha para aquela que se comunica melhor, você olha para aquela que fala muito bem, mas você não consegue ver beleza, você não consegue ficar fascinado naquela que está diante de você, que se comprometeu a estar com você. E você passa a acreditar que da mesma forma que as outras se foram, ela também vai. Entendeu? Então você deixa de viver e construir algo já no período de namoro, que tem que ser breve, no período de namoro, noivado, você deixa de construir coisas até chegar ao casamento, porque você ainda está pensando em frustrações do seu passado. A mesma coisa acontece com o trabalho. Às vezes você sonha hora pedindo ao Senhor para entrar em uma vaga de emprego. Aí você vai lá e consegue, naquela vaga de emprego, você consegue abrir o seu próprio negócio e as coisas começam acontecendo, só que dificuldades novas vão surgindo também. E você começa reclamando e começa ficando triste porque você tá tendo que acordar cedo. Tá tendo que trabalhar no feriado, porque você tá precisando, você não pode gastar tanto e começa sonhando com aquele emprego do passado, sabe? Aquela porta que já fechou, aquele ciclo que já se encerrou, você fica sonhando com ele, pensando, nossa, se eu tivesse lá, eu já estaria ganhando tanto. Ou se eu tivesse com aquela pessoa, eu já estaria provavelmente casada, eu já estaria casado. Nossa, se eu tivesse continuado naquela empresa, eu teria sido promovido e tudo mais. E você não consegue viver a realização daquele sonho, aquele emprego, aquela pessoa que você sempre sonhou, que você orou, está diante de você e você não consegue viver com ela, porque você está preso no passado. Cidade, amigos, então eu tenho experiência em mudar de cidade, né?
É horrível mudar de cidade, é muito ruim, porque você deixa muitos amigos, você deixa família, você deixa coisas pequenas, você deixa padaria que você gosta. Então, eu gosto de pão doce, por exemplo. Meu Deus do céu, é difícil encontrar pão doce bom e, e por aí vai, sabe? Você abandona essas coisas. Mas quando eu tava mudando para o Rio, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu estava finalmente congregando em uma igreja que eu amava, ainda amo todos vocês. É, eu estava congregando em uma igreja que amava, estava com um pastor que estava me direcionando, me orientando, estava com os meus irmãos ali no altar, minha mãe, estava todo mundo ali, estava morando em um lugar que eu adorava, e a moto de cada vídeo, né? Tava morando em uma casa que eu adorava e de repente eu passei na universidade. Passei para o UFRJ, o que eu já estava pelo menos uns 3 anos tentando, 3 ou 2 anos tentando passar. E eu fiquei em um dilema muito grande, porque eu poderia vir, né, no ano de 2023 ou vir no ano de 2024. Então eu pensei assim, vou no ano de 24, que aí eu fico aqui mais esse ano de 2023, mas até que chegou um ponto que o Senhor direcionou e falou, não, vai agora. E eu peguei e vim. E todo o desafio de mudar de cidade, não tinha onde morar, mas o Senhor abriu a porta de um casal que permitiu que eu morasse na casa deles. O Senhor me ajudou, muitas pessoas me ajudaram financeiramente, muitas pessoas me ajudaram emocionalmente e continuam me ajudando. Mas eu tinha 2 opções. Ou eu me alegrava e por estar indo realizar o meu sonho, sabe, de estudar música, de estudar viola, de tocar em uma orquestra, ou eu ficava preso nos cultos que eu não estava participando, nas reuniões de oração que eu não estava participando, nas vigílias que eu não estava indo mais. Cara, não dá pra viver preso em outra cidade, não dá pra viver preso em coração que já passou, não dá pra viver preso em lugares que já se passaram, sabe? Coisa boa, a gente sente saudade quando a gente lembra. A saudade você vai sentir quando você lembra de algo bom, mas aquela saudade não pode te prender, então você tem que se soltar mesmo, sabe? E agora, eu tô no final do período e tô cheio de prova, cheio de matéria, muita coisa para fazer, muita coisa para estudar e eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, eu preciso estar muito feliz porque eu estou vivendo um sonho, sabe? Quantas vezes eu ia trabalhar de manhã e eu morava perto do IF, eu nem ia falar nada disso. Eu não ia falar nada disso. Mas vamos ver se talvez a gente consiga entrar aqui, né? Mas quantas vezes eu ia trabalhar e eu passava na frente de uma universidade, que é o IF de Cabo Frio, e eu ficava pensando assim, nossa Senhor, eu queria tanto ir para uma faculdade, queria tanto ter amigos de faculdade. E essa era a minha oração. Várias vezes eu passava correndo ali na frente, via o pessoal entrando, via o pessoal saindo. E quantas vezes eu pensava, ô Senhor, eu queria tanto uma faculdade, me dá a oportunidade. Eu falava assim, ô Senhor, até os 28 anos, permita que eu entre em uma faculdade. Não sei por que 28, mas era uma coisa da minha cabeça, assim. A gente tem que falar alguma coisa, né? E o Senhor me deu essa oportunidade de estar vindo aqui pro UFRJ, então não dá pra ficar preso a coisas que eu não vivi ou a coisas que eu poderia ter vivido se eu não tivesse vindo pra cá. E ao invés disso eu celebro, sabe? Eu me alegro mais. E muitas pessoas falaram comigo, nossa, você sacrificou tanta coisa pra ir pro Rio, pra estudar na UFRJ, e no meu coração tá sempre assim, tudo bem, eu sacrifiquei muita coisa, mas eu me alegro na obediência. A minha alegria tá na obediência, a minha alegria tá na transição. A minha alegria tá sair de um lugar que eu coloquei os meus pés e ir para um lugar que o Senhor tá me direcionando. A minha alegria tá em sair de uma caverna e caminhar em direção à casa de uma pessoa que eu possa ajudar. Então, não fique preso, não fique triste por coisas que você não viveu. Não fique triste por coisas que você ainda não viveu. Você vai viver muitas coisas. Os seus sonhos vão se realizar porque são sonhos que o Senhor colocou no seu coração.
sabe? A sua família, você vai ter uma família, você vai casar, você vai ser pai, você vai casar, você vai ser mãe, mãe de muitos, pais de muitos, em nome de Jesus. Você... O que é isso? Ah, não, é um negócio da câmera que eu tô achando que era alguma coisa aqui. Você vai ser avô, você vai ter um bom emprego, você vai ter uma casa. Talvez você não tenha o maior emprego do mundo, a melhor casa do mundo, mas você vai ter casa. O Senhor, Ele nunca vai te desamparar. Porque se o Senhor, Ele colocou um sonho no seu coração, isso é muito importante. Se o Senhor, Ele colocou um sonho no seu coração, Ele vai sustentar. Ele vai te dar condições de viver esse sonho. O nome dele vai ser glorificado através da realização do seu sonho. Ora, quando eu me formar na faculdade, pô, legal, me formei na faculdade, recital de formatura, mas o nome de Deus vai ser exaltado com essa formatura. O meu nome as pessoas vão esquecer, mas talvez alguém vai lembrar, caramba, teve aqui um cara de Cabo Frio que veio, chegou aqui, não sabia nada, foi aprendendo e se formou, e só Deus para ter feito ele se formar daquela forma. Então eu creio nisso, que o nome de Deus ele vai ser glorificado através dos meus sonhos, dos sonhos que Ele colocou no meu coração, que também são os sonhos dele. Então eu não posso de maneira nenhuma ficar preso, ficar agarrado a algemas, a amarras, das quais o Senhor já me soltou, a ficar preso em experiências que me fizeram mal, experiências que me trouxeram, que me colocaram em um lugar de maturidade, claro, mas experiências que não são mais para eu pensar. Eu não posso ficar triste, eu não posso me mover em tristeza segundo o meu coração. Eu me movo em tristeza, assim, quando ela me aponta para o arrependimento, porque eu estou sujeito a errar, a ter uma imagem errada de quem Cristo é, a interpretar mal, a não ouvir a palavra de Deus. Então, eu posso ter uma conduta na faculdade que eu não deveria ter e ficar triste com isso, e essa tristeza me levar ao arrependimento. E o arrependimento ele vai sempre me aproximar de Deus, sempre vai me aproximar de Deus. Então, quando eu fico triste e essa tristeza me leva ao arrependimento, não me leva a um lamento. Porque a tristeza, segundo a Deus, nos conduz ao arrependimento. Então, se você está triste, cara, e você não está arrependido, você está com ego. É a tristeza vindo do seu ego, ou da sua incompetência. Não uma tristeza que vem de Deus, porque a tristeza que vem de Deus, ela te traz arrependimento. E o arrependimento, ele te transforma. O arrependimento, ele te leva para um lugar de humildade. O arrependimento, ele te leva para um lugar de sabedoria, para um lugar de compreensão. O arrependimento, ele te conduz a estar mais perto de Deus. Então, é bom você olhar para a sua vida agora e pegar todas as suas frustrações. Tudo aquilo que já te frustrou. Pai, mãe, faculdade, emprego, você mesmo, todos os seus erros. E pega tudo isso e olha para si e veja, eu estou triste com isso, com essa situação da minha vida. Sabe? Eu me envolvi com uma pessoa que eu não deveria ter me envolvido e as consequências disso foram que eu cometi um roubo, que eu cometi um adultério, que eu pequei, que eu desonrei meus pais. A consequência de eu ter tido tal atitude foi essa. Você está arrependido? Sabe? Você está frustrado e essa frustração e essa tristeza estão te levando para o arrependimento ou para a autocomiseração? Porque se as suas tristezas, as suas frustrações estão te levando para um espírito de autocomiseração, de você ficar ali se lamentando e alimentando, se autoalimentando a sua tristeza, você precisa dobrar os seus joelhos e pedir para o Senhor tirar isso do seu coração. Você precisa entender como o Senhor te olha, como o Senhor te vê, qual é a opinião do Senhor a respeito de você. Deus tem uma opinião sobre você. Você não é alguém que está largado por aí. Deus ele tem uma opinião sobre você. E não importa o que as pessoas pensam sobre você, o que você pensa sobre você mesmo. O que realmente importa é o que Deus pensa sobre você. Então você precisa encher os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração das palavras da verdade, da opinião de Deus sobre você.
E você precisa se analisar. Então, olha para si. Talvez você entrou em um emprego que você teve várias condutas erradas naquele emprego e isso te traz muita tristeza. Mas essa tristeza te leva para um arrependimento e você é sarado, ou essa te leva para um espírito de autocomiseração? Entende o que eu estou falando? Que Deus está fazendo algo novo, Ele está te conduzindo para algo novo. Então, se a gente ficar nesse espírito amarrado, aprisionado, nós vamos passar a vida inteira nos lamentando. Passar a vida inteira. E outra, mesmo que seus sonhos se realizem, você vai continuar triste, você vai continuar escravo desse espírito de autocomiseração. Se as suas tristezas não te levarem para um lugar de arrependimento. Então, não é uma questão de a gente acaba ficando a gente acaba ficando muito consumista. A gente consome as coisas para se alegrar, mas como não houve arrependimento, a realização de algo não nos traz alegria. E essa alegria não exalta a alegria que deveria exaltar a Deus. Entende? Entende? Por favor, entenda. Entenda. Eu já entrei no texto, tá? Eu tô falando de 2 Coríntios capítulo 7, ó. Capítulo 7, vamos direto pro versículo 10. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que esta tristeza segundo Deus produz em você. Então Paulo está falando que, cara, se você ficar triste segundo Deus, você vai se arrepender e esse arrependimento vai te levar à salvação. Agora, se você ficar triste segundo o mundo, você vai morrer. Você vai morrer. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter todos os títulos, você pode ter uma família incrível, você pode ter uma casa incrível. Mas se a sua tristeza for segundo o mundo, você vai morrer. A sua tristeza vai ser sempre muito maior do que a realização de qualquer sonho. E você precisa viver. Nós somos levados a sonhar, a criar expectativa. O que o Senhor fala? Ó, fiquem aqui, não fiquem ansiosos com coisa alguma, não perturbem o seu coração. Olha, eu vou pro céu, eu vou pra casa e lá eu vou preparar um monte de casa para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês estarem junto comigo. Então a gente cria expectativa para esse lugar, sabe? E Paulo ele vai dizer que essa tristeza que nos leva à salvação produz alguma coisa em nós, ó. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Então quando você se entristece segundo Deus, segundo a palavra de Deus, e essa palavra te leva ao arrependimento, o arrependimento à salvação, você vai se dedicar mais, você vai se desculpar, você vai se indignar, você vai ter temor a Deus, você vai ter saudade, você vai se preocupar, você vai ter desejo de justiça, ou seja, você vai se mover em todos os sentidos. Agora, se você está triste segundo o mundo, você vai paralisar. E vai se afundar bonito. É isso, cara. Se você se apaixonar, se você se entristecer segundo o mundo, é isso que vai acontecer. Você vai se afundar. Você vai se afundar ano após ano, dia após dia. Você vai se afundar de uma maneira que você não vai conseguir sair sozinho. E mesmo nesse lugar, o Senhor ele vai te resgatar. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez você passou a vida inteira triste, sempre foi triste. Você não tem lembranças de grandes alegrias. Você não tem lembranças de estar empolgado com algo. Você não tem lembranças de estar celebrando algo. Você não tem lembranças de estar completamente apaixonado, de estar amando, de estar com o coração respirando, sabe? A sensação que o oxigênio, sentindo o coração. Não, você está sempre triste, você tem sempre um motivo para chorar.
Você sempre tem um motivo para se lamentar segundo o mundo. Mas você não se arrepende. Você está no fundo do poço e você não se arrepende. Nesse momento agora, você precisa orar. Você precisa orar e pedir para que o Senhor ele toque seu coração, que o Senhor ele toque a sua alma, que ele toque o seu espírito e ele te leve para um lugar de arrependimento. Ele te leva para um lugar de arrependimento e que a partir desse lugar de arrependimento, ele venha te arrancar desse lugar de tristeza, desse lugar de morte, desse lugar de trevas. Você precisa orar ao Senhor agora e pedir para que ele te leve a se dedicar por algo, a se dedicar a alguém, a sentir saudade, a buscar justiça, a ficar indignado com a injustiça. Você precisa orar para o Senhor te mover e você se mover, sabe? Você dá os passos, o Senhor ele te chama, o Senhor ele vai te chamar, mas quem tem que andar é você. Isso é maravilhoso. O Senhor ele vai te chamar, mas quem anda é você. Quando Ezequiel vê o céu aberto e um rio descendo no templo e o rio desce sobre o altar, passa pelo templo e vai para fora do templo, o que o Senhor manda ele fazer? Manda ele andar, e ele anda. Aí ele tem águas nos pés, ele anda, águas vão na canela, joelho, cintura, ele anda. Ele anda, o rio de Deus está aqui, cara. O rio de Deus está aqui. Então você precisa se mover, ele te chama. Ele te chama. Não tenha dúvidas que Deus te chamou. Não tenha dúvidas que o Senhor colocou sonhos no seu coração. Não tenha dúvidas que o Senhor tem planos e projetos para você. Não tenha dúvidas que o Senhor tem uma opinião boa, agradável e perfeita para você. Não tenha dúvida que o Senhor ele tem uma faculdade para você, um emprego para você, um negócio para você. Não tenha dúvida que Deus ele tem uma terra para você, ele tem uma família para você cuidar, uma família para você gerar, filhos para você cuidar, filhos para você educar, filhos para você enviar. Não tenha dúvidas disso em momento algum. Mas você precisa se mover. Você precisa se mover nessa direção, na direção daquilo que o Senhor está te chamando, porque às vezes você está indo para um monte de lugar e está perdido, e está pensando sempre um monte de coisa, e está perdido e não sabe o que vai fazer da sua vida, mas você vai para um monte de lugar e não vai para onde Deus te chamou, cara. Você precisa ir, vai para onde o Senhor te chamou, não duvide. O Senhor enviou, o Senhor que enviou é o Senhor que sustenta. O Senhor enviou, o Senhor sustenta, então saia desse buraco, não permaneça aí, não permaneça aí. E se você está vivendo o seu sonho, cara, eu te convido, conte os seus sonhos, conte as coisas, as maravilhas que estão acontecendo na sua vida. Não se esconda, conte, celebre no mais alto monte, na mais alta montanha subirei, nas encostas dos montes cantarei teus grandes feitos. Suba nas encostas dos montes e cante os grandes feitos do Senhor. Suba e celebre, celebre, celebre. Meu Deus, eu não quero parar de falar. Ai, Jesus, que o Senhor venha abençoar muito a vida de vocês, que Ele venha estar guardando e restaurando vocês todos os dias. Que nós venhamos cada dia mais celebrar, nos alegrarmos nele. Que nossa tristeza venha ser uma tristeza que nos conduza ao arrependimento, que nossa tristeza venha ser uma tristeza que nos conduza e que nos mova para o coração de Deus e que nos aponte, nos empurre para algo, sabe? Que você não venha ficar paralisado 10, 20, 30 anos, 50 anos e depois de 10 anos você olhar para trás e falar assim, nossa, já se passaram 10 anos e eu ainda estou aqui. Sabe? Isso é terrível, é algo horrível de se viver. Então viva uma vida que vale a pena ser vivida. E a única vida que vale a pena ser vivida é uma vida planejada com Jesus. Amém?